O tema da live de hoje é distúrbios do sono. A gente vai receber aqui o Dr. Carlos, que vai explicar sobre esse assunto para a gente, que vai tirar essa dúvida de muitas pessoas sobre distúrbios do sono, principalmente aí durante a pandemia, que a gente sabe que muitas pessoas têm sofrido bastante com essas questões. Daqui a pouquinho o nosso convidado está chegando aqui. Eu me chamo Jaque Santos, estou aqui com vocês todos os dias e hoje a gente vai trazer esse assunto que é muito importante. Afinal de contas, o sono faz parte da nossa qualidade de vida, então é muito importante a gente ter um sono equilibrado, uma boa noite de sono, de descanso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se o nosso convidado já chegou. Vocês já podem ir colocando aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, sobre esse tema. Ainda estamos aguardando aqui o nosso convidado chegar. Enquanto isso, vocês podem... Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Vocês podem ir colocando aqui nos comentários já as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Para quem está chegando agora, hoje nós vamos falar sobre distúrbios do sono durante a pandemia. Opa, nosso convidado chegou aqui. Vou enviar a solicitação para ele agora. Ele entrar. Fala. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Eu estava tentando me conectar pelo laptop, que a câmera é um pouco melhor. Infelizmente não funciona pelo laptop, é só pelo celular mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre distúrbios do sono durante a pandemia. Eu tenho aqui algumas perguntas, algumas questões para a gente conversar, mas com certeza as pessoas que estão aqui, os nossos convidados aqui, as pessoas que estão assistindo a live também vão poder colocar suas dúvidas sobre esse assunto e você também, se tiver mais alguma coisa que quiser acrescentar aqui durante o nosso bate-papo, também pode ficar à vontade, ok? E aí eu queria começar sabendo o que podemos considerar como distúrbio do sono. A insônia ou outras condições. Qual é essa diferença? Então, eu acho que seria bom. Então, obrigado pelo convite, obrigado, Jaque, pelo convite, obrigado a Bemol, né? É um assunto realmente muito pertinente nesse momento que o nosso país vive, né? O mundo em si. Mas eu gostaria de começar assim, definindo o sono, né? Então, para quem está nos assistindo agora. Então, o sono é um estado fisiológico e comportamental, né? Com diminuição da consciência de forma reversível, né? Diminuição né, da atividade motora, né? Uma postura normalmente estereotipada, ou seja, uma postura que nos seres humanos se caracteriza por olhos fechados, né? Enfim, com alternância de fases específicas do sono, né? De sono não REM. Então, isso seria o sono, né? Em indivíduos, nos seres humanos. Né? Os transtornos do sono são muito frequentes, né? Dentro da classificação internacional, né, de transtornos do sono, de 2014, há 7 grupos, né? Uau. De transtornos. Né? Então, tem bastante coisa. Né? Então, a gente poderia enumerar, por exemplo, os transtornos respiratórios, exemplo é a apneia do sono, né? A insônia, né? Os transtornos que causam sonolência excessiva, chamado de hipersonias, né? Os transtornos do ritmo circadiano, né? As parassonias. Né? Então, tem realmente muitos transtornos, né? E dentro desse contexto, de uma forma geral. Mas você tinha perguntado exatamente o quê, né? Para eu voltar aqui à questão inicial. Isso, para a gente considerar, o que a gente pode considerar os distúrbios do sono e se, bom, você já respondeu mais ou menos aí, se a insônia também faz parte disso ou se tinham E, né? outras Então, questões. dentro desses grupos, desses 7 grupos, a insônia com certeza, é uma das mais frequentes, ao lado dos transtornos respiratórios, especificamente a apneia. Então, a apneia do sono e a insônia são realmente, com certeza, os transtornos mais prevalentes, de uma forma geral. Então, a grosso, né, de uma forma geral, em torno de 30%, né, da população, né, tem
ou já teve algum sintoma de insônia, né? Em torno de 1 a 5%, alguns estudos falam, né, de insônia crônica. Mas, de uma forma geral, em torno de 30% da população já teve ou tem sintomas de insônia, né? Que é um número alto, né? É um número bastante alto, né? Se a gente imaginar a população brasileira, por exemplo, né, mais de 200, né, milhões de habitantes, realmente é um número muito impactante. Então, a insônia é bastante frequente e a apneia do sono, né? Então, quando a gente fala no contexto atual que a gente está vivendo, com certeza, você imagina, né, você possuir já algum transtorno do sono e com a pandemia isso se agravar, né? Então, quem não teve ou quem não tinha nenhum transtorno do sono, por exemplo, que não tinha insônia, com a pandemia, na verdade, passou a ter, ou quem já tinha, né, isso se tornou, na verdade, muito mais severo do ponto de vista médico, né, afetando a qualidade de vida, a qualidade mental das pessoas, né? Então, o sono, ele está ligado muito a, né, a questão, né, a questão do humor, né, a questão mental. Então, o sono, né, por exemplo, a perda de uma noite de sono, quem sabe, na verdade, afeta a parte, né, o humor, né, das pessoas, as emoções, né, afeta a cognição e afeta a saúde de uma forma geral, né? Se fala muito em imunidade, mas o sono também modula a imunidade. Então, a perda do sono provavelmente pode afetar, sim, a imunidade das pessoas, né? Isso já tem sido demonstrado em estudos em animais experimentais, né, em estudos em humanos também, mostrando, né, a importância do sono para a imunidade, né? Muito E bem. E aí, durante essa pandemia, a gente tem visto que realmente é uma situação complicada para todo mundo, que acaba afetando o emocional, a mente de muita gente, então isso também acaba afetando o sono, né? Na sim, maioria sim, dos casos, né? isso é fato, né? Então, para hoje, atualmente estamos, né, com quase 200 mil mortes, né, no Brasil, em Manaus, esse número, né, muito triste, de quase 5, quase 6 mil mortes, né? Então, a população, né, que está em quarentena em casa, né, os doentes que estão, né, em isolamento social, né, fazendo tratamento domiciliar, aqueles que se encontram internados, e os profissionais, né, essenciais às atividades, né, os jornalistas, os profissionais de saúde na linha de frente, né, de uma certa forma estão lidando com o estresse crônico, né, relacionado a isso, né? Então, isso, na verdade, isso impacta com certeza no sono, né? Então, os estudos iniciais lá, desenvolvidos lá na China, já mostraram, na verdade, que, né, o isolamento de 14 dias em indivíduos, né, ou seja, quando você tem uma menor interação social, isso está correlacionado de forma direta com ansiedade e depressão, né? Porque o ser humano, ele interage, ele necessita da interação para a modulação do seu humor, né? O ser humano, ele precisa dessa interação. Não, e a perda, então, nesse estudo mostrou que a perda da interação social impactou na qualidade, né, de sono dessas pessoas, as pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas, né? E também sabemos que o sono, por exemplo, né, ele pode, por exemplo, em pessoas que previamente ígenas, né, o impacto do sono, a má qualidade do sono pode ser, na verdade, um fator desencadeante no futuro para um transtorno do humor, por exemplo, né? Então, a importância de acompanhar, na verdade, a qualidade do sono, né, de todo mundo, né, nesse momento, né, dos pacientes, das pessoas que estão em isolamento em casa, dos profissionais que estão trabalhando nesse momento, é muito importante, né? Esse canal que você, né, tá gerando agora nesse momento é fundamental, né, para, para todos, né, para a conscientização assim de todos. E levar informação, né? É sempre importante. A gente sempre acaba ajudando as pessoas com isso, né? E por que existem pessoas que só dormem com medicação?
Então, isso é um fato importante. Por exemplo, teve um estudo, na verdade, que mostrou recentemente, por exemplo, que, né, durante a pandemia aumentou em 13 vezes, em 13% o uso de novos medicamentos para insônia. Né? Isso já é sabido, né? Então, imagina, a pessoa que já tinha alguma insônia, na verdade, com a pandemia, com certeza os sintomas, né, se intensificaram. Então, a necessidade de medicamentos hipnóticos, com certeza, né, acabou sendo, né, aumentado durante a epidemia. Mas sabemos que muitas vezes o cuidado na hora da prescrição desses medicamentos, porque muitos deles estão associados com a perda da cognição futuramente, aumento de risco de queda, principalmente na população idosa, por exemplo, né, o risco de fratura, por exemplo, né, de fêmur, fratura de bacia, com o uso de medicamentos tarja preta. Então, deve ser evitado. Né? Hoje em dia, existe uma plataforma de psicólogos e de médicos no próprio, né, Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, né, para o acompanhamento, né, dessa população, né, de populações de profissionais que estão, no momento, atuando na pandemia, que tem um impacto mental associado a isso. Mas, assim, de uma forma geral, esses medicamentos tarja preta devem ser evitados. Não deve ser a primeira opção para o tratamento, no caso da insônia. Então, isso seria talvez o nosso recado maior. E os fitoterápicos, aqueles que são considerados remédios naturais, né? O que você tem a dizer sobre eles? Olha, quando a gente fala de insônia propriamente dita, se for uma insônia episódica, há medicamentos, há tratamentos não farmacológicos, quer dizer, não medicamentosos. Né? No dia a dia, o que seria mais preconizado? Então, para aquela pessoa que está com dificuldade de dormir, né, nesse momento aí. Primeiro, ter hábitos saudáveis, que é chamado higiene do sono. Por exemplo, tentar dormir, né, e acordar, né, de forma regular, mesmo que a pessoa, né, nesse momento esteja em home office, né, muitos profissionais estão em home office, têm, né, a sua atividade perdida, né, a sua ritmicidade. O ideal, é importante que se mantenha pelo menos um tempo para você acordar, um tempo para você dormir, né? Um tempo para você fazer uma atividade física, um tempo para você fazer a sua atividade de home office, e isso deve ser mantido. A exposição à luz solar, na verdade, é importante para manter também um estímulo. Né? Então, a luminosidade é importante para influenciar o nosso ritmo circadiano. Então, nós vivemos num estado que tem bastante luminosidade. Então, é necessário que as pessoas também se exponham à luz, mesmo em ambientes, num apartamento ou numa casa, onde você possa estar exposto a essa condição. Então, essa é a dificuldade que muitos pacientes, muitas pessoas estão, né, tendo essa dificuldade no momento por conta dessa perda de ritmo. Tá? Uhum. Inclusive, essa é uma das questões aqui que eu queria trazer, né? Porque os pediatras, eles recomendam aos pais que as crianças, já desde bebê, tenham uma rotina de sono, né? Então, na vida adulta, a gente também precisa ter essa rotina de sono. Mas você pode explicar um pouquinho sobre essa questão da rotina do sono? Sim, então, para a gente dormir no tempo adequado, você tem que ter dois fatores, né? O primeiro deles é o fator circadiano. Esse fator circadiano, ele é localizado numa área específica do cérebro, que é chamado núcleo supraquiasmático. Essa região, ela regula o tempo que você deve ficar acordado, em alerta, e o tempo que você dorme, certo? Se você pegar uma pessoa e colocar, por exemplo, dentro de uma caverna, por exemplo, onde você não tem exposição ambiental, a exposição a fatores sociais, ela vai dormir e acordar, tá certo? Porque ela tem essa região
reguladora, tá certo? Além disso, existe um fator que é chamado homeostático. Isso quer dizer que, então, esses dois fatores têm que estar bem regulados para você, né, ter o momento exato de dormir, né? Por exemplo, se você não tem, você costuma a acordar em horários regulares, a dormir em horários regulares, você pode realmente ter uma dessincronização, você pode ter uma desregulação, né, desse núcleo supraquiasmático. Então, é claro que isso não ocorre de forma espontânea, né? Os recém-nascidos, por exemplo, por conta dessa imaturidade, ele não tem uma formação completa desse núcleo, você realmente tem um sono todo fragmentado, que é comum num recém-nascido, e isso, né, vai ocorrer de forma paulatina, por volta de 2, 3 anos, tá certo? De formas que, a partir dessa idade, você tem um sono mais consolidado, né, à noite, e um período de maior alerta, né, durante a vigília. Então, a partir de 2, 3 anos de idade, a criança já deva ter isso. Isso em condições, obviamente, fisiológicas, né? Há condições de doenças patológicas que você pode ter uma completa dessincronização disso. Por exemplo, existem doenças que estão associadas a malformações ou condições outras, né, que a gente não vai entrar em muitos detalhes, que pode realmente estar associado a essa desregulação. Mas é importante, sim, ter uma ritmicidade e práticas adequadas, de uma forma geral, chamada higiene do sono, para você ter uma saúde, um sono adequado. Aproveitando então que você tocou no assunto de higiene do sono, o que seria a higiene do sono? Como a gente poderia fazer essa higiene do sono adequadamente? Então, a higiene do sono são práticas comportamentais, né, e cognitivas para manter uma qualidade aceitável do sono. Então, a primeira delas é realmente você ter um ritmo, né, um ritmo para você dormir, um ritmo para você acordar, um tempo exato para isso. Tá? Você deve também, na verdade, fazer atividade física. A atividade física é importante, desde que não seja muito próximo do horário de dormir, né? O intervalo, o ideal seria pelo menos 4 horas ou mais. Por exemplo, se você costuma, né, fazer atividade física até por volta de 19 horas, o ideal é que você durma, né, depois das 11 horas. Né? Então, se você fizer um intervalo curto entre atividade física e início do sono, você vai ter dificuldade. Porque a atividade física ela libera alguns hormônios, por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio do alerta. Então, você obviamente vai ter dificuldade. Então, tentar hoje em dia não se expor muito à luz clara. Né? A luz clara, ela tem um espectro azul. Esse espectro de azul, ela interfere muito na secreção da melatonina, certo? Então, se você ficar exposto à luz clara, principalmente à noite, obviamente você vai diminuir a secreção de melatonina e você vai atrapalhar, né, a ritmicidade. Você vai, com certeza, né, ter um impacto, uma dificuldade maior na noite seguinte. Tá? Evitar o uso de estimulantes. Né? De uma forma geral, hoje nós vivemos 24 horas alerta, né? O uso excessivo de estimulantes, os estimulantes como a cafeína está presente na bebida, assim, nos guaranás, nos energéticos. Lembrando que a cafeína ela atua como um estimulante, né? Ela inibe um fator chamado homeostático. E a cafeína, por exemplo, ela permanece na nossa corrente sanguínea por volta de 6 horas. Então, você tomar um café expresso depois das 5, 6 horas da tarde, você provavelmente vai ficar com essa substância até as 11 horas, meia-noite. Então, isso vai atrapalhar o sono. Então, de certa forma, evitar o uso de bebidas cafeinadas, principalmente depois das 4, 5 da tarde, tá certo? Eu adoro café, mas eu sei que tudo de forma excessiva atrapalha. Né? Bebida alcoólica, tá? Então, estudos têm demonstrado que durante a pandemia, obviamente, pelo isolamento, há um aumento do uso, né, de álcool, né, de tabagismo. Né. O álcool, ele tem um efeito ansiolítico, mas o uso excessivo dele acaba fragmentando o sono.
atrapalha, por exemplo, uma fase do sono que é chamada fase REM, suprime, inclusive, a fase REM, que é a fase dos sonhos. Então, acaba fragmentando, assim, de certa forma, o sono. A nicotina também é um estimulante. Então, quem fuma, por exemplo, deve evitar o uso de nicotina, principalmente à noite, certo? Então, o que mais? Por exemplo, então, evitar a exposição solar, fazer uma atividade física de forma regular. Por exemplo, se você, nesse momento, está em home office, o que aconteceu, por exemplo, é a queixa de muitos pacientes. Doutora, na verdade, eu tive insônia, mas agora, com a pandemia, isso piorou bastante. Né? E muitas das vezes o paciente também fica tempo excessivo na cama em trabalho. Então, o ideal é que você use a sua cama, né, apenas para dormir, né, para namorar, né, e evite, por exemplo, o trabalho de home office nesse ambiente. Tente fazer esse trabalho outros ambientes, né? Exatamente, num quarto, né, num quarto no escritório. Então, então, uma pessoa que tem uma insônia crônica, ela começa a ter comportamentos inadequados, por exemplo, e pensamentos inadequados chamados descognitivos. Isso acontece frequentemente. Então, muitas vezes ela associa o ambiente que ela dorme com o fato de não dormir. Então por isso que é realmente o ideal, sim, que ele realmente dissocie o quarto do local de trabalho. Né? Evite também o uso excessivo de TV no quarto, de exposição à luminosidade também, de tablets, eu já tinha falado. Então, o conjunto dessas práticas, de uma forma geral, é chamado higiene do sono. E, então, para todos os pacientes, deve ser sempre o tratamento inicial, um tratamento não medicamentoso. Né? Lógico, isso há casos, né? Há casos em que, por exemplo, o paciente já tem esse transtorno de forma crônica, já tem nesses casos especificamente, ele deve procurar, sim, um médico, certo, para eventualmente usar uma medicação, né, para o tratamento em questão. Né? Lembrando que o tratamento também pode ser de forma psicológica. Existe uma modalidade, a gente está falando de insônia, por exemplo, existe uma terapia chamada terapia cognitiva comportamental, que é uma modalidade de tratamento não farmacológico direcionado para a insônia. Tá? Acho que tinha sido essa pergunta, né? Sim, sim. E você falou também sobre essa questão do home office, as pessoas, né, trabalhando, às vezes, no quarto, isso tem atrapalhado. Mas também tem uma outra questão sobre o home office, né, que alterou a rotina de muita gente, né? Antes, a pessoa tinha um horário de acordar, de sair de casa, trabalhar, voltar para casa, ela tinha a sua rotina. Trabalhando de casa, muitas vezes essa rotina fica bagunçada, às vezes até trabalha mais tempo, e aí aumenta a questão do estresse também, né? Então, isso também afeta o sono, né? Como eu falei, o sono ele modula as emoções, né? Você perde, por exemplo, e essa relação é bidirecional, né? Então, o indivíduo com ansiedade, o indivíduo com depressão, muitas vezes ele tem queixa de sono, muito frequentemente, certo? E o contrário também, né? O indivíduo que perde, por exemplo, uma noite de sono, ou o indivíduo tem uma insônia crônica, ele vai provavelmente ter maior risco de ter, né, depressão futura. Então, é uma relação bidirecional. Tá? E o que está acontecendo hoje, na verdade, é uma exposição excessiva a fatores estressantes. Você é bombardeado de notícias, né, altamente ansiogênicas, né, falecimento, né, o luto, o trabalho excessivo que a gente tem levado para dentro do nosso ambiente domiciliar, né? Então isso deve ser realmente acompanhado. Eu acho que realmente é muito preocupante o que tem acontecido com a saúde mental das pessoas nesse momento, né? E a gente pelo menos tenta ajudar, né, fazendo a educação, né, no caso da nossa live aqui, falando sobre o sono, porque isso realmente impacta muito, né? E o uso excessivo que a gente tem observado, na verdade, além do uso excessivo de álcool, como também o uso, como você tinha mencionado, de medicações para dormir, né?
as pessoas que nunca tiveram esse distúrbio do sono, nunca tinham sofrido com insônia, por exemplo, e, e agora passaram a ter. Como que elas podem amenizar? Somente com aquelas questões de higiene do sono ou tem mais alguma outra questão que pode ajudar essas pessoas? Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa nunca teve isso, e nesse momento de pandemia ela está cursando com isso, e isso não é episódico, tem acontecido de forma frequente, eu acho que ela deve procurar um médico, certo? Ela deve procurar um médico. Hoje em dia, a telemedicina tá acontecendo, é uma realidade, você pode fazer consultas médicas, né? Através desse canal, isso é muito interessante. Você pode fazer terapia, né? Terapias, seja, né, uma psicoterapia ou uma terapia cognitivo comportamental, né, por meeting, né, pela internet. Então, há métodos validados. Se a pessoa realmente nunca teve isso e ela começou a apresentar, e se isso está gerando, né, um desconforto, né, nas atividades profissionais, o impacto, sim, eu acho que ela deve tratar, sim. Mas, de primeiro momento, na verdade, essas dicas, essas saudáveis de higiene do sono, ela deve ser seguida. Porque muitas vezes, apenas o tratamento não farmacológico é suficiente, certo? Né? E eu acho que esse é o primeiro momento, né, para a gente deixar aqui de alerta para isso, na verdade. Então, manter essas práticas saudáveis, chamadas de higiene do sono, como meta, né, para o seu dia, acho que é importante. Né? Vamos dizer que a pessoa, numa noite, ela tem dificuldade para iniciar o sono ou manter o sono, tá certo? No outro dia, por exemplo, ela deve manter o mesmo ritmo, tentar dormir no mesmo horário, tentar acordar no mesmo horário, né? Porque o que tem acontecido, na verdade, como, né, o tempo excessivo na cama, o tempo excessivo dentro de casa, a pessoa muitas vezes ela prolonga o horário de despertar pelo fato de que ela não conseguiu dormir à noite. Então, ela não conseguiu dormir à noite, teve dificuldade, ela quer ficar mais tempo na cama, às vezes acordar 11, meio-dia, então isso acaba atrapalhando, né? É lógico, isso é pontual, né? Então, se isso for, na verdade, de forma recorrente, e isso está impactando sobre a saúde das pessoas, né? Então, de forma recorrente, aí sim ela deve procurar, né, um profissional médico, né, para tratamento, para fazer o diagnóstico correto, né, e uso da terapia, né, direcionada, certo? Não existe uma fórmula de bolo assim, para tratar todos os transtornos do sono, né? Isso até entre os distúrbios do sono em si não existe, né? E falando de insônia, a insônia é complexa, né? Então não existe uma fórmula de bolo, mas a gente tem que conscientizar que o primeiro tratamento seria realmente uma prática saudável, né? Uma higiene do sono adequada, certo? Perfeito. Eu vou ler agora os comentários, as perguntas que enviaram aqui. A primeira é da Beatriz. Crianças que antes dormiam a noite toda e agora acordam várias vezes, podem estar ansiosas? Como assim? Pergunte, faça a pergunta de novo. Vou repetir aqui. Crianças que antes dormiam a noite toda e Certo. agora acordam várias vezes, podem estar ansiosas? É preciso fazer uma avaliação, tá? Certo? Hoje em dia, as crianças estão reflexo dos adultos, né? Então, as crianças estão mais ansiosas também, né? Com isolamento, né? Com a baixa interação social, pelo fato de não estar indo para a escola, tá certo? Então, provavelmente ela merece sim uma avaliação, certo? Pode ser que sim, isso esteja impactando, né? E isso, de uma certa forma, sim, está relacionado a isso, sim. Bom, eu acho que isso também acaba já respondendo a pergunta da Mai. Ela queria saber como identificar que uma criança está ansiosa. A criança tem 1 ano. Aí eu acho que é isso que você falou, né, mesmo, de procurar um profissional para avaliar essa criança, né? Sim, sim. Nesse caso aqui, para identificar se a criança está ansiosa, qual o profissional mais adequado? Seria um profissional que trata mesmo do sono ou um profissional
de psicologia, que faça terapia? É, eu acho que o primeiro profissional tem que ser o médico que ela confie, certo? Não for uma criança, no seu pediatra, né? Se for o adulto, no clínico geral, certo? Se for, obviamente, né? Então, acho que o seu médico de confiança, tá? Não necessariamente precise ser um especialista. E o médico de confiança, o médico da paciente, do paciente, dos pais, né, vão provavelmente direcionar, né? A gente tem dificuldade, obviamente, de especialistas nesse momento, inclusive de consultas formais por conta da pandemia, certo? Mas eu acredito que o pediatra, no caso específico dela, com certeza, ou o neuropediatra, pode sim fazer essa avaliação adequada. Muito bem. A Beatriz perguntou, doutor, quem toma remédio controlado pode tomar esses remédios para dormir, tipo melatonina? Essa é uma pergunta interessante. Então, a melatonina, na verdade, ao contrário do que muita gente imagina, não é um hipnótico, certo? Não é a medicação que você vai dormir e você vai ter né, uma indução rápida do sono. Na verdade, a melatonina é um hormônio regulador, certo? Tá? Esse hormônio regulador, com o passar da idade, principalmente nos idosos, essa secreção desse hormônio regulador ela vai diminuindo. Então, talvez, por isso que os idosos tenham mais dificuldade para dormir, tenham mais insônia. Seria uma hipótese, certo? Então, a melatonina não é um indutor do sono, é um regulador. Então, a gente usa doses baixas dela, certo? Em momentos exatos para você regular, por exemplo. Isso já é bem estabelecido, por exemplo, em adolescentes. Os adolescentes comumente têm, né, um distúrbio circadiano que é chamado síndrome do atraso da fase do sono. Então, eles costumam, né, dormir 2 a 3 horas, diferente do horário do horário ambiental, por exemplo, 2, 3, 4 da manhã, e acordam 3, 4 horas do horário habitual para despertar. Então, nesses casos, nesse transtorno, chamado transtorno do ritmo circadiano, a gente usa a melatonina para regular o sono, certo? E sempre em doses baixas, de 1 a 5 miligramas. Tá? Porque o efeito, na verdade, é um efeito regulador, não um efeito hipnótico. Inclusive, no consenso brasileiro de insônia recente, a melatonina não é a medicação inicial para o tratamento, no caso da insônia, certo? Mas, assim, né, como a gente falou, assim, não existe fórmula de bolo. Então, tem pacientes, por exemplo, que tomam 1 miligrama de melatonina e tem muita sonolência. Tem outros que não tem nada, certo? Então, é individual. Mas, de uma forma geral, a melatonina não é um remédio orientado como terapia inicial para o tratamento da insônia, certo? Então, como ele não ele é um hormônio, né? Então, ele não interfere quem toma remédio controlado. Não, é uma medicação segura. O problema da melatonina no Brasil é que ela você não pode comprar melatonina, né? Ela está liberada para prescrição, né, apenas de forma judicial, né, através de receita, né, formulação. Né? Então, você não consegue comprar na farmácia convencional, você tem que mandar manipular. E o problema no Brasil é a qualidade. Então, muitas vezes, a gente não sabe a qualidade dessa melatonina que é formulada. Essa é a dificuldade. Então, não sei se 1 miligrama de melatonina, uma farmácia X de manipulação, realmente. Então, o que eu oriento, muitas vezes, é procurar uma boa farmácia de manipulação ou trazer a melatonina de fora. Tá? Fora, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é prescrita como suplementação, como suplemento alimentar. Certo? Então, mas eu uso, é mais uma medicação segura. Normalmente, os pacientes que quando usam melatonina têm poucos efeitos colaterais, é uma medicação segura, assim, até em doses altas, embora a gente use, na prática, doses baixas, certo? Não, a pergunta é se ela podia usar a melatonina em associação com outro medicamento, era isso? Isso, com medicamento controlado. Não tem problema. Assim, normalmente, a melatonina é uma droga segura, certo? Ela pode ter um pouquinho mais de sonolência, sim.
tá? Mas é uma droga segura, do ponto de vista terapêutico, sim, pode ficar tranquila. O problema, infelizmente, é você conseguir, certo? Você conseguir acesso a ela. Bom, caso vocês tenham mais alguma pergunta, vocês podem mandar aqui nos comentários. Doutor, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre esse assunto que ainda não foi dito antes da gente encerrar? E ainda aguardando para ver se mais alguém vai fazer alguma pergunta? Pois é, eu acho que essa live é importante para demonstrar que o sono ele foi impactado, está sendo impactado por conta da pandemia. Então, tanto os pacientes que estão em isolamento domiciliar, quanto os familiares, certo? Quanto os profissionais de saúde, os jornalistas, os profissionais de uma forma geral, que têm trabalhado excessivamente. Tá? Você manter uma saúde do sono adequada é muito importante. Né? Se você realmente tem alguma queixa, essa queixa recorrente, então você deve procurar um especialista, certo? Mas, inicialmente, você ter práticas adequadas, uma boa higiene do sono, mantendo um tempo de despertar, um tempo de dormir adequado, mantendo um ritmo para o dia a dia. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, certo? Mas a gente tem que ter em mente que o sono, ele modula é, de uma forma geral, nossa saúde, no aspecto emotivo, no aspecto cognitivo, no aspecto da saúde geral, como eu já tinha falado também, na nossa imunidade. Então, talvez você ter dificuldade de dormir ao longo tempo, ao longo dos meses, isso pode impactar, inclusive, na imunidade. Então, há estudos, inclusive, interessantes, por exemplo, quando a gente está falando agora de vacina, né, por exemplo, que indivíduos que têm um sono reduzido, uma má qualidade de sono, eles têm uma produção menor de anticorpos após exposição, né, por vacina. Então, nesse momento que a gente está praticamente iniciando o período, talvez próximos dias, a vacinação, então você ter uma saúde adequada, um sono adequado, vai ser importante para a produção de anticorpos, certo? Então, seria talvez... Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se eu puder esclarecer. Tem sim. Tem mais 3 perguntas aqui. O Bruno perguntou sobre a bebida alcoólica, se afeta o sono. Foi falado aqui um pouco mais cedo, mas acho que vale reforçar, né? Como a gente tinha falado, um aspecto negativo desse momento da pandemia foi o aumento do uso da bebida alcoólica, certo? Como já sabemos, o álcool ele tem um efeito ansiolítico. Você, né, usando em pequenas doses, você, por exemplo, diminui a ansiedade. Num primeiro momento, ajuda o sono, certo? Mas em doses mais elevadas, você acaba fragmentando. Então, por exemplo, quando você toma, né, álcool em nível excessivo, você acaba despertando várias vezes à noite, tá? Por vários motivos, né? O álcool ele suprime algumas fases do sono, principalmente o sono REM, como eu falei, por exemplo, você suprime o sono REM, você aumenta também o período que você vai no banheiro, então isso acaba fragmentando também de forma indireta o sono, enfim, né? E também o sono ele aumenta, por exemplo, o álcool ele aumenta, né, a intensidade do ronco. Então, para quem dorme, por exemplo, com uma pessoa que ronca, o uso de álcool, ele aumenta a flacidez da via aérea superior, fazendo com que a pessoa ronque, tenha apneia. Então, com certeza, nessa pandemia, a gente sabe que houve um momento, né, do uso do álcool pelo fato de as pessoas estarem ansiosas e usarem o álcool como escape, tá certo? Então, agradeço ao Bruno por essa pergunta, meu colega, mas é uma pergunta interessante. O Andrew perguntou, nesse momento de tantas notícias pesadas, a alimentação pode ajudar na hora de pegar no sono? Uma pergunta interessante. Então, sim, você consumir proteína muito próximo ao horário de dormir, isso atrapalha, sim. Tá?
Então deve-se evitar, deve-se orientar o uso de alimentos leves antes de dormir, vegetais, uma salada, do que o consumo de proteínas, de uma forma geral. Então, você pode, por exemplo, o consumo exagerado de alimentos, você pode ter refluxo, por exemplo. Um refluxo muitas vezes pode estar associado, pode atrapalhar o sono de uma forma, de uma forma importante também, né? Então, sim, na verdade, a alimentação interfere, sim. Tanto, por exemplo, o ideal é que você tenha, né, uma alimentação, faça um intervalo também de 4 horas para o início do sono, né, da alimentação para o início do sono, né, dar um intervalo adequado para isso. E tem algum alimento que possa ajudar a pessoa a dormir? Eu acho que também... Sim, sim. Também perguntou isso, né? Se a alimentação pode ajudar na hora de pegar no sono. Tem algum alimento que possa contribuir na hora de dormir? Olha, de uma forma geral, por exemplo, a melatonina, esse hormônio cronobiótico, esse hormônio regulador, ele é produzido a partir de um aminoácido que é o triptofano, certo? O triptofano vem do leite. Então, por exemplo, né, beber um leite quente, né, antes de dormir, né, pode, de uma certa forma, ajudar. Né? O uso, por exemplo, de chás, por exemplo, desde que não tenha cafeína, por exemplo, camomila, cidreira, né, isso também ajuda a facilitar o sono. Então, dentro dessas práticas, eu acabei esquecendo, por exemplo, a atividade mental é importante. Por exemplo, você tentar anotar tudo que você tem que fazer, por exemplo, antes de dormir, né? Isso de uma forma para produzir um esvaziamento cognitivo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que costuma tentar fazer cálculos ou fazer as atividades, né, no momento que ela tem que dormir. Então, o exercício cognitivo, exercício mental, o esvaziamento dos pensamentos é muito importante, né, antes de dormir. Então, isso faz parte também das práticas adequadas do sono, né, da higiene do sono, você manter, né, um esvaziamento de pensamentos, né, porque o que custa, né, de forma comum que ocorre, por exemplo, quando a gente fala dos pacientes que têm essa dificuldade de dormir, os insones, é um pensamento excessivo, que é chamado um hiperalerta. Né? É exatamente essa dificuldade de relaxar o pensamento para você ter condições de dormir. Então isso acontece de forma costumeira, né, nos pacientes com insônia. Né? Então, em relação à alimentação, talvez o leite, né, por conta do triptofano. O triptofano é esse aminoácido, um precursor necessário para a produção de melatonina, ele facilite, certo? E o uso de chás que não contenham cafeína. Maravilha. E aí teve também na verdade, um comentário aqui, né? Ultimamente não estou dormindo direito. Acho que é devido à preocupação com tudo. E a gente falou isso aqui mais cedo, né? Com certeza todas as situações aí que nós temos vivido têm afetado o sono da maioria da população, né? Então, realmente pode ser, sim, questão de preocupações, né? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, e teve um estudo também, a maioria dos estudos, quando a gente digita atualmente, por exemplo, sono e Covid, né, atualmente hoje tem mais de 1.000 trabalhos. Então, isso demonstrando, na verdade, o quanto, né, a doença em si, tudo isso que a gente falou, impacta no sono. Né? Por exemplo, há trabalhos mostrando, por exemplo, que a perda do sono, né, associada a esse isolamento, aumenta o risco de comportamentos suicidas entre as pessoas, né, isoladas. Então, isso é muito, muito grave. Tá? Então, você... Com certeza. E também aqui só confirmando, né, o Andrew falou, assim como o esvaziamento mental, fazer exercícios físicos, mesmo que leves, podem ajudar também. Na verdade, não é uma pergunta, mas a gente também falou mais cedo aqui. Sim, né? Sim, com certeza. Faz parte, inclusive, da rotina, uma rotina saudável. Né? Com certeza. Isso é de forma rotineira. Para todos os meus pacientes que tratam comigo de insônia, na verdade, uma delas
uma das cartilhas iniciais é realmente você ter uma regularidade na atividade física. Então, os estudos mostram que, sim, melhora bastante. Inclusive, né, eu oriento, sim, que se permaneça. Agora é difícil, na verdade, nesse momento de pandemia. Então, por exemplo, quem não tem é, essas academias, nesse momento, estão fechadas em Manaus, mas você ter, por exemplo, talvez uma bicicleta, uma esteira, e quem não tem, por exemplo, fazer exercícios, né, laborais que possam, né, ser permitidos dentro de casa, ou, de repente, uma caminhada, se o condomínio permitir, isso são métodos válidos, né, realmente isso seria o ideal que se permaneça, tá certo? Para ter hábitos saudáveis e, inclusive, complementar, né, essas práticas adequadas do sono, né, de higiene do sono. Inclusive, nós recebemos aqui uma educadora física, a Catarina, alguns dias atrás, que falou bastante sobre isso. Caso vocês não tenham visto essa live, ela está salva aqui no perfil da Bemol Pharma, então depois vocês podem ir lá ver, ela dá várias orientações e várias dicas sobre exercício físico, atividades físicas nesse período de pandemia, principalmente para quem está em casa, né? Então, vale a pena assistir também para fazer essa associação, né, a isso que a gente está falando aqui hoje. Bom, quero agradecer a você, doutor, por todas as informações, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, realmente essas informações são importantes a gente trazer aqui, né, principalmente depois dos dados que foram trazidos aqui, a gente vê que realmente é um tema muito importante de se abordar. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui hoje. Então, obrigado pelo canal, obrigado a Bemol, obrigado a você pelo convite, é um prazer, né? Eu tentei falar de forma breve e tentei responder as perguntas, e eu acho que foi uma conversa agradável. Eu agradeço a todos pelo convite e estou à disposição. Tá? Posso deixar meu contato posteriormente para a gente, posteriormente, né, tiver alguma dúvida pendente, a gente puder finalizar. Perfeito. A gente vai salvar essa live e aí o seu Instagram vai ficar marcado lá, então as pessoas depois podem te procurar pelo Instagram. Inclusive, as pessoas estão aqui agradecendo bastante, parabenizando o conteúdo, elogiando o seu trabalho, realmente foi muito esclarecedor. E, bom, também quero agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente até agora, reforçando que essa live sim vai ficar salva, respondendo aqui a pergunta. A live vai ficar salva, a gente quer agradecer a vocês por estarem aqui com a gente mais uma vez, lembrando que nós estamos todos os dias trazendo muitas informações aqui no perfil da Bemol Pharma, com várias lives, com vários conteúdos diferentes, e estaremos juntos aqui amanhã também. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima, gente. Um beijo. Obrigado.